Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou tentar falar algumas coisas, fazer algumas considerações sobre o futuro do casamento, se é que tem futuro, porque no momento a impressão que dá é que essa instituição milenar, que sempre foi necessária para a reprodução, que sempre foi necessária para a sobrevivência da estrutura social, hoje vem se tornando cada vez menos necessária. Quer dizer, é possível imaginar a vida de pessoas vivendo sozinhas, de pessoas que decidem não ter filhos, de pessoas que preferem uma vida individual à vida gregária da família. Então, é uma dúvida, não é? Se vai prevalecer este lado mais individual ou um outro lado mais de integração, que busque mais aconchego através de alianças com outras pessoas. Tem um filósofo da ciência que foi muito famoso nos anos 1950, 60, que chamava Arthur Koestler, já morreu. E ele falava que o homem é como o Jano. O Jano é um deus de duas faces, um deus com um rosto olhando para um lado e outro rosto olhando para o outro lado. Um do lado seria o lado da individuação, quer dizer, então eu quero ser o Flávio, uma pessoa única e especial, e existe um outro lado que é uma tendência à integração. Então a gente gosta de ser também brasileiro, São Paulino ou corintiano, a gente gosta de ser parte de uma família, de um núcleo religioso, e essa vontade de ser integrado de integração gera um aconchego. Então, ao mesmo tempo, nós somos uma parte individual e uma parte de um todo maior. E nós somos assim, cada pedaço da gente é assim, o fígado é um órgão individual e é uma parte do organismo como um todo, e assim por diante. Então, essa dualidade, segundo o Koestler, e eu acho que ele tem razão, ela é inexorável e inevitável. Hoje nós vivemos uma fase que dá prioridade para o individualismo. Então, o individualismo que tem um compromisso muito grande com o erotismo, sempre a individualidade e o erótico andam muito juntos, porque o erotismo é um fenômeno mais do que tudo pessoal e não tão fortemente interpessoal. Então, o erotismo hoje está muito forte, ele é muito importante na vida das pessoas, os prazeres e as coisas todas da individualidade que tem a ver também com a vaidade, com a vontade de se destacar, de chamar a atenção e, portanto, com o consumismo e todo este mundo que todos nós conhecemos, que estamos vivendo. Esse é um lado. O outro lado é o anseio de integração, de aconchego e mesmo do matrimônio, do casamento, que na prática hoje é um anseio aparentemente mais feminino, contra o qual os homens resistem mais, parece que eles estão até meio avessos a qualquer ideia de compromisso maior, porque do ponto de vista da individualidade e principalmente do erotismo múltiplo e variado, eles estão numa condição hoje, os homens principalmente, muito privilegiada, muita oferta de possibilidades interessantes. Então, momentaneamente, parece que nós estamos caminhando numa direção mais da individualidade e que essa coisa da integração, do aconchego, da família, da construção mais trabalhosa, mais difícil, porque a família tem um lado muito aconchegante, muito agradável, mas tem um lado mais difícil, quer dizer, tem renúncias, tem dificuldades porque tem que negociar decisões com outra pessoa, tem evidentemente uma vida sexual sempre mais pobre do que aquela que os solteiros têm, tem um monte de sacrifícios, especialmente quando o casal decide ter filhos, então tem aí que abrir mão de mais facilidades ainda, de tempo livre muito grande também em favor dos filhos e das crianças, quer dizer, é uma vida até certo ponto mais sacrificada. É fato que muitos autores também acham que é neste sacrifício, neste esforço, que existe o crescimento, a maturidade e o desenvolvimento interno pessoal das pessoas, de cada um de nós, no sentido de nos tornarmos criaturas mais maduras, mais dóceis, mais competentes para negociação, para renúncias e coisas que o individualismo não pede e nem propicia. O individualismo é um mundo muito mais do prazer imediato, né? Então dá a impressão hoje que, de fato, o mundo do individualismo e, portanto, do erotismo, do consumismo e dos prazeres mais imediatos e menos sacrificados é quem vai vencer a parada, né? E que, apesar de que toda pessoa que está solteira um pouco sonha com a ideia de casar, assim como todos os casados também sonham com a vida de solteiro, justamente porque nós somos divididos e temos essas dupla face mesmo, né? Agora, a impressão que eu tenho é que, apesar das aparências de que vai prevalecer mais do que tudo o individualismo e, portanto, a vida mais dos solteiros, ou crescer o número de pessoas solteiras,
isso é uma tendência momentânea que provavelmente, como um pêndulo, vai reverter. Porque o mundo do erotismo, do consumismo, por mais divertido e por mais leve, por mais sem responsabilidade que ele seja, ele parece que se esgota, ele fica meio cansativo, fica meio tedioso, fica meio sem graça. Então, a fartura erótica deve gerar uma geração que vai cada vez menos ficar entusiasmada com esse tipo de programação, com esse tipo de vida. E aí, é provável que voltemos a pensar mais nos prazeres íntimos, na coisa do aconchego, na vida mais dentro de casa do que nas ruas, na vida mais regular, regrada, uma vida com mais finalidade do que simplesmente uma vida voltada para o prazer. Então a impressão que eu tenho é que momentaneamente parece que nós estamos caminhando numa direção mais do erotismo livre, solto e de um mundo mais light, mais leve, mas que isso vai cansar, vai entediar e as pessoas vão acabar se voltando mesmo tudo de novo para a vida familiar, provavelmente com as modificações derivadas dessa fase toda, entre elas a qualidade da própria relação, ou seja, o critério mais sofisticado e de melhor e mais bem desenvolvido na escolha de parcerias por afinidades com as quais seria muito mais gostoso construir uma relação forte de cumplicidade. Então, o meu palpite é que o casamento tem futuro, sim. Ele não vai terminar por aqui e o mundo, nesse sentido, ele funciona quase como uma espiral. Tem uma hora que parece que sai de um ponto e vai ficar muito diferente, depois ele gira e volta para um ponto bem parecido com o anterior, só que acrescido de algumas inovações importantes. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, acompanhe, receba todas as novidades que por aqui, quase toda semana, nós colocamos. Até a próxima.